Exercício referente à aula 8. Vamos fazer um vídeo para cada item. Então vamos começar pelo item A. A aula 8, para quem não sabe, é matriz mudança de base. Então, seja E, F e G três bases, verifique que são verdadeiras ou falsas as afirmações seguintes e justifique a resposta. Certo? Então vamos fazer o item A. O que o item A diz? Ele diz que a matriz mudança de base de F, da base F para a base E, é igual à matriz mudança de base da base G para a base E. Se isso é verdadeiro, então a minha base F tem que ser igual à minha base G. Como a gente verifica isso? Vamos partir da definição de matriz mudança de base, que é baseada em poder escrever os vetores de uma base como combinação linear dos vetores de outra base. Então, escrevendo os vetores da base F como combinação linear da base E, a gente tem a matriz mudança de base EF, onde os escalares de cada um dos vetores entra como uma coluna na minha matriz mudança de base. Então, o F1 é representado pela primeira coluna da matriz mudança de base, o F2 pela segunda e o F3 pela terceira. Como é muito extenso trabalhar nessa notação, eu vou mudar a notação. Vamos reescrever as combinações lineares como um somatório, de uma forma geral, e a matriz também de uma forma geral. Então, se a gente notar, o índice dos meus vetores da base F é igual ao segundo índice dos meus A's na combinação linear. Então, a gente pode escrever F como índice genérico J, e o segundo índice do meu A, dos meus A's, também vai ser J. Enquanto que essa somatória de três vetores, a gente escreve pelo símbolo de somatória, de 1 a 3. E se a gente notar, o primeiro índice de cada A é igual ao índice do vetor que está multiplicado. Então, a gente pode colocar um índice genérico I igual da somatória para o primeiro índice de A e o índice do vetor E. Enquanto que a maneira que a gente escreve de uma maneira resumida essa matriz é escrever ela como parênteses para indicar que é uma matriz e os elementos A e J, onde I representa a linha e o J representa a coluna. Vamos usar essas notações até o item D. Seguindo essa notação simplificada, os meus vetores da base F podem ser escritos como uma combinação linear da base E e os meus vetores da base G são escritos como combinação linear da base E também, onde as constantes são diferentes. Assim, a minha matriz mudança de base, uma vai ter os elementos A e J e a outra vai ter elementos B e J. Certo, agora vamos partir para a verificação em si. A gente tem que partir do fato de que ele está falando que se as matrizes são iguais, F é igual a G. Então, se as matrizes são iguais, vamos fazer as matrizes iguais. Então, se a gente iguala as matrizes MF e M e G, a gente conclui que os elementos A e J são iguais aos elementos B e J. Então, cada elemento de cada matriz são iguais perante a sua posição, né? Então, o elemento A11 é igual ao B11, o A12 é igual ao B12 e assim por diante. Isso é o que significa essa igualdade aqui. Levando em conta essa igualdade, a gente pega um desses dois vetores e trabalha com ele essa substituição. Então, vamos partir do vetor F e substituir no vetor F o A e J por B e J. Então, se FJ é uma somatória de A e J e I, e os A e J são iguais a B e J, a gente tem que essa somatória de B e J e IJ é, na verdade, o nosso vetor GJ. Ou seja, meu vetor FJ é igual ao meu vetor GJ. Isso significa que o vetor F1 é igual ao vetor G1, o F2 é igual ao vetor G2 e o F3 é igual ao vetor G3. Já que cada um dos vetores são iguais respectivamente, a gente tem que a base F é igual à base G. Portanto, essa afirmação é verdadeira. No próximo vídeo fazemos o item B.